A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Estamos aqui no término da campanha no monte. Eu quero que você me acompanhe nessa meditação da palavra de Deus. Estou com pouca bateria aqui no celular aqui e vai ser uma palavrinha rápida para nossa meditação. Se você tiver um tempo, quiser ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra vivida pela experiência real, na comunhão com Deus, esse é o momento de você parar, abrir seu coração e meditar juntamente conosco. Estamos aqui com os irmãos no término da campanha e, em nome de Jesus, vocês estarão todos diante de Deus em oração. Então vamos meditar numa palavra que se encontra aqui no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 7. Versículo 16. Ora, nem mesmo compreendo, no versículo 15. Versículo 15, 16, 17 diz assim. Vamos lá, vamos ver até onde vai. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, sinto com a lei que é boa. Consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Só até aí. Só até aí. Uma meditação rápida para mim não perder esse vídeo, porque tem pouca bateria. Então vamos analisar aqui agora esta palavra. Uma palavra defendida por teólogos. Quem são os teólogos? Homens que estudam em faculdades de teologia. Defendem que o apóstolo Paulo está falando que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Daí ele diz que se o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz, ele sabe que não é ele, mas é o pecado que habita nele. Está claro que é o pecado que habita nele, que faz com que ele não consiga praticar o bem. Olha o que diz aqui, ó. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O que acontece? Aqui está claro, objetivo. O apóstolo Paulo está falando que ele quer praticar o bem, que é a santidade, obedecer a doutrina santa do Senhor, pelo entendimento que ele tem da santidade, da obediência, mas ele não consegue. Ele sempre faz o mal, pratica o pecado. E por que ele faz o mal? Por causa do poder do pecado. É o pecado que habita em mim, ele fala.
Só que o que eu quero falar aqui? Eu quero falar que tem muitos pregadores que usam essa palavra, essa fase aqui, para dizer que a pessoa não consegue vencer a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. Diz que por mais santo que ela seja, ela sempre vai pecar. Quando eu digo pecar, é ter o desejo, é a prática. Não é você falar uma palavra às vezes errada, você ter um momento de emoção, mas é o desejo, a concupiscência ali dentro, porque ele fala o pecado que habita em mim. Então, o poder do pecado. Então ele tem o entendimento da doutrina, da santidade, mas ele não consegue obedecer por causa do pecado que habita nele. E muitos pregadores, muitos teólogos pregam dizendo que a pessoa não consegue vencer a carne, vencer completamente o pecado, por causa desta palavra. Só que esta palavra é para uma pessoa nova convertida que veio para a fé em Cristo e não teve a vida de Cristo gerada ainda dentro dele. E ele tem todo o conhecimento da doutrina, dos mandamentos santos do Senhor. E ele pensa, entende e quer buscar obedecer, mas não consegue. Por quê? Porque o pecado ainda está ali. Porque o poder do pecado está ali ainda, porque ele está na carne. E daí ele vai e continua pecando, mesmo tendo conhecimento da doutrina e da santidade, ele continua pecando e não consegue vencer algum pecado. Isso é o que o apóstolo Paulo está falando. Só que quando a pessoa persevera em oração, persevera em jejum, persevera na palavra, persevera em humilhação diante de Deus, em humildade, ele vence este poder maligno que está dentro dele, impedindo dele obedecer o bem, que é a santidade, que é os mandamentos do Senhor. Então aqui não existe essa coisa que os teólogos estão falando, que a pessoa sempre vai estar com o pecado ali, como o apóstolo Paulo falou. Aqui é a experiência de uma pessoa que não foi completamente regenerada, que ainda não teve o seu pecado. Quando eu digo o seu pecado, é o poder do pecado dentro do seu coração, mortificado pelo Espírito Santo. E daí ela não consegue ser totalmente liberta, porque ela caminha e cai, cai num pecado, cai no outro pecado, não consegue abandonar completamente o pecado. Porque está em fase de conversão ainda. Porque não foi ainda regenerado, liberto, transformado, ainda não recebeu a vida de Cristo plena pelo Espírito para andar em novidade de vida. Se você está numa igreja que diz que a pessoa não consegue vencer completamente a natureza carnal, você tome cuidado, que você pode estar numa igreja que está pregando heresia, uma porta larga que aceita o pecado, o mundanismo e a vaidade. Agora você me diz, mas por que você fala isso? Se ali está claro. Sim. Esta palavra aqui fala sobre o poder do pecado que está na pessoa e não deixa ela praticar o bem, a santidade. E como que um salvo vai dizer que é salvo e ele não consegue obedecer à santidade da palavra? Como que um salvo vai dizer que é salvo quando ainda tem o poder do pecado dentro do coração, da alma dele? É impossível. É impossível. Simples. Muitos defendem isso por causa que querem acobertar o pecado, ou o seu próprio pecado. Porque se ele venceu, se ele passou a experiência de salvação onde venceu a sua natureza carnal, ele não pode concordar com esse entendimento de que a pessoa sempre vai estar caindo em pecado.
E vai ter pecado que ela não vai deixar, não pode concordar de forma alguma. E por que ela concorda? Porque ela ainda não passou a experiência da salvação. Pode ser pastor, presbítero, diácono, pode ser pregador, pode ser a pessoa que for, professor de teologia que for. Se ele defender isso, de uma a duas, ou ele é um falso profeta, trabalhando para Satanás, ou ele é uma pessoa que não venceu a sua carne e usa isso aqui para defender essa derrota dele, porque não teve a experiência real da salvação, da mortificação da natureza carnal na sua alma. Porque é simples. A palavra de Deus fala aqui no Romanos 8, olha aqui, é simples, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, se eu falo que eu sou salvo, eu ando em Espírito. E se eu ando em Espírito, como que o poder do pecado ainda vai estar vivo dentro de mim? Se andar no Espírito é eu estar sendo dirigido pelo Espírito Santo, pela palavra santa do Senhor viva. Se você não passou a experiência ainda de você matar a tua carne, os teus desejos carnais pecaminosos, você ainda não é salvo. Você precisa passar essa experiência para, de fato, ser salvo. Porque só anda em espírito quem é salvo. Porque quem anda em espírito, anda dirigido, guiado, governado pelo Espírito Santo. E só quem anda em santidade anda governado pelo Espírito Santo. E quem anda em santidade e governado pelo Espírito Santo, é impossível ainda ter algum desejo pecaminoso vivo, latente na sua alma, porque a natureza já foi mortificada, já foi crucificada na cruz de Cristo. Ó, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, isto é, o poder do pecado que estava ali, aonde ele diz aqui em 7:20, ele fala assim, Romanos 7:20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. E o Espírito Santo, quando ele habita na vida do salvo, ele não compactua com o pecado. Ele não divide a alma, o coração do salvo com o pecado. Por isso que eu falo, se a pessoa ainda tem concupiscência, desejos pecaminosos vivos em sua alma, não é salva. Não é salva. Não passou a experiência completa da salvação e não entra no reino do céu. Não entra de jeito nenhum. Porque a palavra aqui é clara. É clara, objetiva, não entra no reino do céu. Porque para ser santo é necessário matar, crucificar, mortificar as obras da carne. É destruir o poder do pecado. O poder do pecado é o que está dentro da alma e faz com que a pessoa venha ter desejos pecaminosos e praticar o pecado. E Jesus morreu na cruz do Calvário para destruir o poder do pecado. Para destruir o poder do pecado. O pecado, quando entrou, trouxe a morte. Quando o pecado entrou e trouxe a morte, Jesus veio
para destruir o poder do pecado. Por isso que ele veio e venceu a morte, para dar a vida eterna aos cristãos. Então a salvação é simples, é só vencer o poder do pecado. O que é o poder do pecado? É aquilo que você sabe que não pode praticar ou desejar ou alimentar em seu pensamento e você não tem domínio, poder. Aquilo lá te domina. Mesmo que não pratique, está vivo dentro de você. Então significa que o poder do pecado ainda está vivo. E se o poder do pecado ainda está vivo, você não é salvo. Você pode estar caminhando para a salvação. Você pode estar no processo da salvação. E não interessa o que você é na igreja. Porque para ser salvação não existe possibilidade nenhuma de posição e de títulos. Porque o pecado não faz distinção de pastor, de presbítero, de diácono, de pregador, de cantor, disso, daquilo outro. O pecado não tem discriminação. O poder maligno do pecado domina aqueles que não buscam a santidade e não se humilham. Então esse é apenas... Apagou aqui agora por quê? Porque está fraca a bateria. Isso daqui é primeiro o começo, uma prévia então, para nós no próximo vídeo trazer mais sobre a salvação em Cristo. Que é necessário destruir o poder do pecado da sua alma para ser salvo. Que Deus abençoe. Aqui escureceu aqui porque bateria fraca, eu já tinha avisado, esqueci de carregar. Mas que Deus abençoe a tua vida, medite nessas poucas palavras e vamos prosseguir no próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, estaremos apresentando todos aqui em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.